Fala pessoal, beleza? Que bom que você está aqui no canal do Ministério Multi. O Multi é um ministério de adolescentes da Primeira Igreja Batista de Marília. O meu nome é Davi Jardim e eu tenho liderado esse ministério junto com a minha esposa, Dona Jamila. Deus tem feito coisas poderosas nas nossas vidas e eu tenho certeza que você é parte disso. Se você é daqui de Marília, mas não é de nenhuma igreja, se você está aqui pela primeira vez, a gente quer te dizer que você é muito bem-vindo. Não deixe de nos procurar, de mandar uma mensagem nas nossas redes sociais para que a gente possa te conhecer melhor. Se você é de alguma outra igreja ou de outra cidade, você também é muito bem-vindo e nós queremos te dizer que nós prezamos muito pela vida em comunidade na igreja local. Então não deixe de participar da sua igreja, de assistir os cultos da sua igreja, de mandar um grande abraço para o seu pastor. Fechado? Tamo junto e que Deus te abençoe. Nós estamos no Setembro Amarelo. E a gente sabe que Setembro Amarelo é um mês que se abre uma discussão muito importante, muito séria, um assunto muito pertinente, muito importante para o nosso tempo, para a nossa juventude, certo? A respeito de depressão, suicídio, tristeza profunda, todas essas coisas que as pessoas passam por isso. E a gente, toda vez que eu abro a minha caixinha de perguntas no Instagram, eu sempre recebo perguntas a respeito disso. Só que tem pergunta que eu nem sei responder. Por quê? Porque eu sou pastor. Eu não sou um psicólogo, eu não sou da área da saúde, eu não sou médico. Então, para que a gente possa compreender melhor essas dúvidas, e para que você possa ter as suas dúvidas respondidas, eu trouxe aqui uma amiga nossa, a Aline Murata, psicóloga. Uma salva de palmas para a Aline. A Aline, ela é nossa amiga, ela é uma psicóloga super capaz, ela trabalha aqui na nossa cidade, ela atende uma galera todo dia, trabalha pra caramba, e ela vai nos ajudar a lançar um olhar sobre todo esse assunto do Setembro Amarelo. Para quem não sabe, a Aline, ela é casada com o Mu, nosso guitarrista que estava aqui, uma salva de palmas para o Mu também, tá ali, ó. Então, Aline, obrigado, Pode sentar, viu, amiga? Seja bem-vinda ao Ministério Multi. Você já é parte do nosso ministério, está em casa, viu? A gente vai trocar uma ideia massa aqui. Eu acho que a gente está meio de costas para a galera de lá. Vamos abrir um pouco aqui o nosso sofá, amor, por favor. E aí, Aline, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Multi. Que educados. Olha só, gente. Aline, bom, fala um pouco sobre você, se apresenta aí e a gente já vai trocar uma ideia massa. Eu já vou abrir aqui porque a gente já tem as nossas perguntas, não é verdade, Aline? Sim, bom, eu tenho 24 anos, sou formada há 1 ano e meio em psicologia. Minha carreira começou com o RH, fiquei em torno de 4 anos trabalhando com RH, e no começo do ano passado eu decidi entrar na área clínica. Me apaixonei no último ano da faculdade por essa área e estou aí até hoje. Hoje eu só trabalho com isso e estou fazendo minha especialização em neuropsicologia. Olha que legal, que massa. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque eu sei que tem uma galera aqui da igreja que faz psicologia. Lindas, maravilhosas, já estão ali, ó. Glória a Deus, a gente é feliz por poder caminhar, e esse é o privilégio de caminhar com os adolescentes, porque você vê eles crescendo. Meu ciclo, né? O ciclo Passando. completando, entrando na faculdade, já estão assim, psicologia, eu tô aqui. Você atende a galera da idade deles, assim, de 12 a 17 anos também? Inclusive, eu tenho um paciente aqui da igreja. Olha só, Olha que que legal, legal. que massa. Bom, então, direto ao ponto, então. Aline, a primeira pergunta, porque é uma pergunta, assim, que todo mundo faz, uma pergunta que a galera normalmente tem. Eu já tive essa pergunta, que é o quê? O que um psicólogo faz? Tá. Basicamente, bem resumidamente, a gente trabalha com a mente do ser humano. Então, a gente estuda e tenta, de uma certa forma, cientificamente, entender como funciona a mente do ser humano, como isso interfere no seu dia a dia, na sua rotina. E no caso, a terapia em si, né, clínica, né, porque a psicologia está inserida em várias áreas, hospitalar, jurídica, em empresas, que é no caso do RH, mas principalmente na clínica, na parte de psicoterapia. Demais, massa demais. Então, bom, já que você falou dessa parada, eu tenho uma pergunta, então. Como que eu sei, tipo assim, por exemplo,
estou passando por uma bad, estou passando por um momento difícil, como que eu sei que eu preciso procurar um psicólogo? Tipo assim, olha, eu acho que está na hora. A gente orienta, por exemplo, eu não estou sabendo lidar sozinho com as minhas dificuldades. Então, porque nem todo mundo precisa de terapia. Seria legal se todo mundo fizesse, mas nem todo mundo precisa. Então, tem gente que consegue lidar sozinho. Tem gente que prefere ter um acompanhamento. A gente pede, normalmente, para não procurar quando já está tudo desabando. Porque aí fica mais difícil ainda o processo, né, de reabilitação, vamos dizer assim. Sim. Então, se você, basicamente, não está conseguindo lidar sozinho com os seus sentimentos, não está conseguindo se entender, está tendo dúvidas, dificuldades de relacionamento e áreas afins. Ah, entendi. Aí, por exemplo, tá osso, eu não estou conseguindo carregar essa parada sozinho, acho que está na hora de procurar um psicólogo. Isso. Mas o que seria, tipo assim, esse tipo de coisa que eu estou sentindo que, assim, porque todo mundo tem BO, né? E aí, por exemplo, qual que é o nível do BO que eu vou falar assim, caramba, eu acho que isso aqui é uma parada psicológica? Aquilo que te afeta, que te para. Então, por exemplo, alguém que tem um nível, algo que está mais comum, né? Uma depressão. A pessoa está tendo muita falta de memória, cansaço excessivo, sem motivação de fazer as coisas. Até, muitas vezes, atividades que são prazerosas para a pessoa não está mais tendo vontade de fazer. Então, esses são os momentos de alerta. Ou, no caso, por exemplo, de uma ansiedade. Se te impede de fazer alguma coisa, sensações aflitivas... Entendi. Se te causa dor, vamos dizer aí, assim. É você que vai lá e dá o diagnóstico daquilo que está acontecendo, no caso. É sempre o psicólogo que dá o diagnóstico. Depende. Infelizmente, hoje no Brasil, a psicologia ainda não pode dar laudos. Então, a gente sempre tem que estar amparado de um médico. Seja um neuro, seja um psiquiatra. Então, esse trabalho hoje é feito em conjunto. Mas a maior parte do trabalho é nossa. Mas, assim, você já sabe o que está acontecendo, né? O médico vai dar o laudo, mas você já está ligado. Que normalmente, se procura o médico primeiro, eles mandam para a gente faz a avaliação, faz um relatório e manda de volta, ele só dá o laudo, entendeu? Voltando a falar sobre sentimentos, porque, na verdade, é isso que a nossa vida é baseada em sentimentos, né? Meninas gritando, perfeitas. Não deveria ser baseado só no sentimento, mas né? Né? A gente caminha, não deveria, mas a nossa vida... A gente luta para ser transformado por Jesus, a nossa mente renovada nele, para saber como viver nele e tudo que ele tem para realizar em nós. Ele já me deu um corte aqui maravilhoso, não deixa nem... Isso é ser homem, entendeu? Não é não, gente. Mas a gente brinca assim mesmo, tá tudo bem. Mas falando sobre sentimentos, nem tudo é depressão, nem tudo é ansiedade e nem tudo é pânico, né? E às vezes... A gente, por exemplo, quando começou a pandemia, eu busquei não ver nada que me deixava deprê. E eu não estava com depressão. Mas, às vezes, eu quero saber se é assim. Aquilo, tudo que a gente alimenta e recebe, contribui para que a gente fique assim. Por exemplo, eu assisto um filme muito deprimente, eu assisto jornal todo dia que me deixa muito deprimida. Eu vejo só notícia ruim, isso contribui para que a minha vida seja guiada assim, do tipo, ai, que bad, meu Deus. Sim. Um dos maiores fatores que faz, por exemplo, a gente desenvolver esses tipos de doença, que é a depressão, transtornos, é o meio em que a gente vive, tudo aquilo que a gente absorve, escuta, muitas vezes até inconscientemente. Às vezes a gente nem presta atenção naquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas a gente está absorvendo. Tem o fator genético, que interfere. Então, se você tem casos na família, é legal ficar atento, porque pode acontecer de você ter. Então, quanto mais pessoas na família tem, maior a probabilidade de chances de você ter também. Entendeu? Pode ser tipo um comportamento aprendido, então, também? Sim. É que, assim, é algo fisiológico. Eu até estava comentando com você antes. A gente acha que... Acaba confundindo questão de pensamento, às vezes a gente não sabe como que funciona. Mas tudo é uma reação química do nosso cérebro. Então, o nosso corpo ele tem hormônios e neurônios. Então, tudo isso, em conjunto, basicamente,
forma os nossos pensamentos, a nossa cognição. Então, se isso está desregulado, tudo isso desenvolve. Então, por isso que a gente fala que, para uma pessoa que está em depressão, é muito importante fazer atividade física, por conta da endorfina. A gente brinca que a endorfina é o hormônio da felicidade. Então, quanto menos você faz, mais depressivo você vai ficar, entendeu? Sim. Aí, a gente agora olhando a visão bíblica e a visão daquilo que eu sou, do que eu me alimento. Às vezes a gente fala que, nossa, você tem que se alimentar daquilo que o Senhor tem para você, tem que fazer seu devocional. É saúde. Porque às vezes você fala assim, não, tá tudo bem um dia sem a palavra de Deus. Não, tá tudo bem. Óbvio que a gente vai chegar nesse ponto aí que crente também tem depressão, não estou falando isso. Mas a nível do que se alimenta, a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes você não tem nada. E eu estou falando de mim agora. Tipo, começou a dar tudo muito errado, e aí você começa a ler só coisa ruim. Você vai passando por sentimentos e situações que a sua razão de vida é Jesus. Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso motivo de vida. E Ele pode restaurar os seus sentimentos. Lógico que com ajuda, porque terapia voa aí, porque é maravilhoso, né? Amo. Mas eu creio que você também pode se ajudar. Controlando aquilo que você vê, controlando aquilo que você escuta, controlando com quem você anda, porque às vezes com quem você anda também contribui, né? Tipo, meu Deus, eu estou muito ruim. Aí a pessoa já está péssima também e fala assim, desce mais um pouquinho aqui. Mas aí, por exemplo, pode falar, depois eu falo. Não, eu ia falar da murmuração que tem na Bíblia. É um caso assim que já demonstra muito bem como que isso interfere na nossa vida. A murmuração é uma delas. Mas aí, por exemplo, nesse sentido, porque a gente está vivendo esse tempo, tá ligado? E a gente estava até conversando ali atrás, fazendo tipo um briefing. Porque eu converso sobre isso com a Jamila em casa e a gente tem o nosso pensamento, né? Que, por exemplo, existe um sentimento até meio romântico em volta de toda essa questão psicológica, sabe? E não só romântico, mas existe um sentimento meio de valorizar o sofrimento e não valorizar a superação do sofrimento, igual a gente estava conversando, né? Então, por exemplo, a pessoa está se sentindo mal, está se sentindo na bad. Ao invés de, por exemplo, ela buscar ajuda, Aline, tem um horário aí, estou precisando, em nome de Jesus, quero ser seu paciente. Ou então, buscar um pastor, buscar a igreja, ou buscar tudo isso ao mesmo tempo, ela vai lá e faz um stories, tá ligado? Estou na bad, não estou me sentindo bem. Oh, meu Deus, pintei o cabelo, mas não estou me sentindo bonito. O que vocês acham? Aí, tipo assim, é só, tipo assim, sei lá, para tentar expor uma parada assim, tipo, que não vira, sabe? Pelo menos é a minha opinião. O que você tem a me dizer, Aline? A gente vive num mundo hoje que é tudo muito imediato. Então, a gente tem tudo muito fácil na mão. E, por isso, muitas vezes a gente procura, por exemplo, o Google, ao invés de procurar um médico mesmo para saber. Mas, eu estou com uma dor de cabeça, aí coloca lá no Google. Aparece até que você tem câncer, mas não... E a gente começa a se dar esses autodiagnósticos. E, querendo ou não, a gente tem essa necessidade de uma atenção, eu preciso saber o que o outro está pensando sobre mim e trazer agora, ainda mais no momento que a gente está vivendo, que você está passando por algum momento difícil psicologicamente, vamos dizer, virou uma forma de confete, vamos dizer assim. As pessoas querem essa atenção e recebem mais atenção quando alguém fala. Só que não é uma atenção ideal. É igual quando alguém fala assim, eu vou no psicólogo porque eu quero escutar um conselho. Conselho a gente pede de amigo. E muitas vezes a gente pede e o amigo dá um conselho errado nesses momentos, porque nós damos conselhos baseados naquilo que a gente vive. E não algo realmente que vai ser construído, né, vamos dizer assim. E entra naquilo que eu tinha te falado, né, igual quando acontece da nossa vivência antes de conhecer a Cristo. A gente prefere ficar exaltando muitas vezes como era o antes do que realmente a nossa transformação. E hoje é o que a gente mais vê ganhando ibope nas redes sociais, vamos dizer assim. Ótimo. Como um pai identifica que precisa levar seu filho ao psicólogo?
nem todo adolescente vai chegar direto para o pai e vai falar, olha, Sim. eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, porque pode N fatores, né? Medo do que os pais vão falar. Infelizmente, tem muitos pais que vê a fase da adolescência muito com frescura, é drama, esquece que já passou por isso e como que era, né? Então, é interessante observar aqueles pontos que eu falei antes. Está desanimado, está com dificuldade de estudar, está tendo nota baixa na escola, muitas vezes não sai do celular o dia inteiro. E o que está vendo nesse celular? Não conversa, não consegue fazer amigos, não está comendo direito. Então, esses sinais, eles podem indicar outras coisas. Então, é interessante começar uma conversa a partir Quando o adolescente disso. para de comer, é preocupante, né? Preocupante. Realmente. E tem, bastante. Mas é Mas interessante também dar uma o lado de conversa. não comer ou comer demais, Também, que né? pode ser os dois. Essa compulsão assim alimentar. Tem gente que cada pessoa reage de uma forma. Então, nós somos indivíduos, Sim. cada um interage de uma forma. Então, tem pessoas que descontam isso no alimento e tem pessoas que não. Sim. Então, eu tenho, inclusive, pacientes que vêm que não come nada. Às vezes, passa o dia só com água e olhe lá. E tenho pacientes também que já comem demais. Então, tudo que é em excesso é bom observar. E aí a gente instrui os pais a conversarem com os filhos, né, entender o que está acontecendo, não julgar e aí sim procurar uma ajuda. Inclusive, essa semana eu tive um pai que foi começar a conversar, é daqui da igreja, foi conversar com um filho adolescente, tem 14 anos. E ele falou para o pai que ele já tinha pensado em suicidar. O pai, na hora, ficou sem chão, porque nunca tinha passado pela cabeça dele aqui. Meu Deus. Como eu sei que tem pai aqui lindos, maravilhosos, a gente ama vocês. Eu quero também saber, porque um dia serei mãe. Em breve. Oi? Oi, ô Glória. Olha como tirou a alegria. Mas é uma linha fina demais, né? Entre o não julgar e o não disciplinar. Porque a gente também atende os pais. E é aquela linha assim, porque graças a Deus, eu glorifico a Deus, porque eu tenho até hoje um nível de ter uma amizade confidencial assim com os meus pais, que eu sou daquele tipo que conta tudo bem aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu sou essa pessoa. Só que eu sei que tem, dependendo da construção familiar, que não tem. Aí passa a ter. Mas aí entra o não julgar, o não disciplinar, o amparar demais e não ter limites em outras coisas. Como equilibrar isso? Porque tem pai, por exemplo, olha, Jamila, é extremista, tipo, ou passa pano demais, ou demais. Como trazer esse equilíbrio para ajudar o filho? Inclusive, na psicologia, tem a orientação parental. Então, quando a gente atende criança e adolescente, a gente precisa fazer esse acompanhamento com os pais também. Mas, o que eu normalmente falo para os pais, né, dos meus pacientes? Com o adolescente, não pode chegar simplesmente e impor. Ainda mais hoje em dia, tendo tudo muito fácil na mão, qualquer coisa a gente já vai pesquisar o porquê daquilo. Então, a gente quer saber o porquê. Inclusive eles, principalmente eles. Então, eu peço para eles, no caso, sempre explicar. Então, assim, vou entender o que está acontecendo. Ninguém é perfeito, então, sempre os pais vão errar, e o intuito é tentar consertar. Então, assim, procurar ajuda é muito importante para a orientação específica, mas o acolher, principalmente. E aí sim instruir, não instruir com base naquilo que ele viveu. Então, assim, eu tenho uma mãe de uma paciente esses dias que falou, você não vai ter porque eu não tive e você tem que passar por isso também. Sim. E não é assim que funciona. É entender a realidade, o que está acontecendo, se vem com algum caso mais sério, não está conseguindo, vamos dizer assim, fazer amizade na escola. Tenta conversar, o porquê que não está fazendo, é que é muito específico de situação, sim. Não tem uma receita de bolo, assim, sim. Sabe? Às vezes, sabe o que eu acho, Aline? Por exemplo, os nossos pais, pelo menos, por exemplo, o meu pai e o pai dela têm histórias
semelhantes, no sentido assim, morava numa área rural, então passou por muita coisa difícil, teve que trabalhar no campo antes de ir para a cidade, então a vida era... Meu pai trabalhou na fazenda há muito tempo, então assim, a vida era diferente, e vários pais tiveram vidas assim também. Então, por exemplo, eu acho que às vezes o que acontece ele vira e fala assim, tipo, mas isso aí que você está passando não é nada, porque eu tive que trabalhar no campo, no sol, entendeu? Você só tem que estudar hoje, eu venci na vida, então agora você não tem nada para fazer. Só que eu entendo que os nossos pais passaram por muitas coisas difíceis, mas a gente também não pode, de certa forma, menosprezar aquilo que essa geração sente, porque essa geração também vai passar por... São outros conflitos agora, não é mais ou menos assim? Exatamente. Eu falo muito para os meus adolescentes mesmo que eu atendo, justamente isso, de que os pais muitas vezes têm uma idade já maior, hoje em dia os pais estão tendo filhos mais velhos, e aí tem esse choque de geração, né, muito grande. Então, eu sempre oriento isso eles. Não é a sua realidade, é outra. Então, aí tem que tentar entender o que está acontecendo, não é porque a sua dor for diferente que a dele tem que ser a mesma, ou, no caso, porque você não sentiu de tal forma, que ele vai sentir da mesma forma. Inclusive, é a mesma coisa de se falar assim, você está com depressão por causa disso, de tal assunto, e eu passei por isso e eu não tive depressão. Tem N fatores que podem influenciar aquilo. Então, por isso que eu falei que é algo muito individualizado mesmo. Precisa entender o contexto, mas é bem o que você falou, é não julgar nesse ponto. Mas o adolescente, o filho, eu acho que também tem que entrar no lugar de compreender. Você tem que entender que ele tenta. Eu sei que tem pai que não tenta, mas vai tentar a partir de hoje. Mas a maioria tenta contribuir com a sua história. E foi assim que ele foi educado. Então, é um aprendizado mútuo também. Às vezes, você está aí, mas meu pai isso, mas minha mãe aquilo, mais isso, mais aquilo. E você não parou também para se colocar no lugar e falar assim, poxa, se eu tivesse vivido realmente tudo que ele viveu, será que eu estaria reagindo e agindo da mesma forma, ou eu estaria agindo de forma diferente? Então, você tem que também entender e ajudar seu pai a te entender, né? Tipo, poxa, eu estou te entendendo, mas me entende aqui também que a gente caminha um pouco melhor. Se comunicar com o pai, né? Tipo, a Jamila falou assim, ela sempre trocou muita ideia com os pais dela. Eu sempre troquei mais ideia com o meu pai do que com a minha mãe, mas sempre troquei ideia com os dois até hoje. Mas sou mais ligado ao meu pai. Então, eu acho que também o importante é você sempre falar com o seu pai. O negócio é que, às vezes, existe um sentimento, a gente atende adolescentes, claro que com... outra vibe, né? Atendimento pastoral, mas a gente atende a galera e o que a gente percebe é quase um sentimento de rivalidade entre o pai e o filho. Sim. E não é para você alimentar isso. Não é para você alimentar isso, é para você, tipo assim, abre o jogo, entendeu? Eu recebo muito isso. A maioria dos casos que eu recebo são conflitos entre pais e filhos. Pais que não sabem lidar com os filhos que não sabem lidar com os pais. Inclusive, alguns pais acabam errando, até na parte cristã mesmo. Colocam, e acontece como uma forma de punição. E muitos dos adolescentes acabam pegando a aversão à igreja, a fazer parte de uma célula e tudo mais, porque os pais colocam aquilo como punição. Então, você tem que ir, porque você não sabe de nada. E não é assim. É claro que, quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente sabe de tudo. Mas, conforme vai passando o tempo, eles vão entendendo, né, também isso, que não é dessa forma. Sim, a maturidade. Sim. E aí eu quero que você me explique uma coisa, Aline. Você trabalhando com isso, atendendo as pessoas, cuidando de gente todo dia, você percebe alguma relação entre a fé cristã, entre a nossa fé e a psicologia? Eu vejo principalmente no cuidado. A psicologia, ela é uma profissão que você precisa se doar muito. Igual minha mãe fala, que eu escuto problema o dia inteiro, né? Então, e você conhecer o ser humano. Dentro da igreja, a gente lida com pessoas. Então, a gente cuida de pessoas doentes. Então, eu vejo a psicologia dessa forma.
Inclusive, a minha escolha foi o que Deus colocou para mim justamente dessa forma. Você vai cuidar de pessoas, não especificamente falando sobre religião, mas você vai transparecer isso através do seu dia a dia e tudo mais. Então, eu relaciono muito dessa forma. E tem como trazer para dentro também, né? Então, querendo ou não, eu aprendo algo uma sabedoria que Deus deu para o homem estudar sobre, para que a gente pudesse se relacionar melhor com as pessoas. Você consegue, então, brilhar a luz de Jesus dentro da psicologia ali, cuidando de pessoas? Eu tento. É isso aí, eu tenho certeza que você consegue. Porque, assim, é bom a gente pensar sobre isso, por quê? Porque eu sou de uma época que o pessoal falava que ir no psicólogo é porque você não estava orando. É falta de Deus, né? Você já ouviu isso também? Já. Então, o pessoal falava sobre isso. Eu sou de uma época que, quando você está buscando ajuda para os seus problemas psicológicos, era falta de Deus. Para o homem, era você é fraco, cara, tá ligado? Você está sendo fraco, você não pode ser assim, tá ligado? Era falta de oração. Se alguém estivesse depressivo ou num quadro depressivo, era falta de Deus. A Aline vai falar sobre isso agora, do ponto de vista psicológico, mas como pastor, eu estou aqui para dizer que pessoas que estão passando por problemas psicológicos e pessoas que estão enfrentando um quadro de depressão, não é falta de Deus, gente. A gente está num mundo caído. Sim. E está todo mundo sujeito a passar pelas maldades desse mundo, infelizmente, por causa do pecado. Entendeu? Porque se a gente for... Eu posso falar que depressão é uma doença? Pode. Então, por exemplo, se eu for falar sobre isso, então todo mundo que fica doente, então é porque é falta de Deus? E a resposta é não. A gente está num mundo caído, a gente está num lugar onde, infelizmente, a gente manifesta sinais de um reino que está por vir, mas de um reino que ainda não chegou completamente. Então, a gente precisa entender que a gente está sujeito a passar por problemas, não é verdade? Então, depressão não é falta de Deus, né, Aline? Não. É que antes tinha, inclusive em alguns cultos atrás, você falou sobre a questão da ciência e a religiosidade, né, que brigam muito. E é justamente por isso que a psicologia era considerado também algo que, nossa, totalmente contra a religião em si. Na própria faculdade, eu sofri vários preconceitos na época por ser cristã e estar fazendo faculdade de psicologia. Mas, como eu falei antes, a depressão, por exemplo, é uma reação química do cérebro. Ansiedade é basicamente um modo de fuga do ser humano. Então, a gente é algo inato, a gente já nasce com aquilo. Então, são coisas naturais do ser humano em si. Só que, por consequência das coisas que a gente vai vivendo, da rotina, correria, tudo que a gente vai absorvendo ao nosso redor, que foi aquilo que a gente conversou antes, isso tudo foi se agravando. Então, hoje, a gente tem uma quantidade maior de informação e também, ao mesmo tempo, desenvolveu isso. Mas não quer dizer que é falta de Deus. Como você mesmo falou, se for assim, a gente não precisava buscar médico. É só pedir, igual o seu pai mesmo, que teve câncer. É claro que vocês, na época, creram que Deus ia curar ele, mas teve que procurar médico. Fez tratamento, ele fez quimioterapia e radioterapia. Deus capacita pessoas para cuidar de pessoas. É mais ou menos aquilo de que Deus faz o sobrenatural, não o natural. Então, o natural, ele dá sabedoria para que a gente faça, né? No natural, procure um psicólogo. No sobrenatural, tem culto toda sexta-feira, às 8. E eu creio demais, porque a Bíblia fala que na comunhão o Senhor ordena bênçãos e é maravilhoso. Eu tenho testemunho de algumas meninas que falam assim para mim: nossa, Jamila, eu era uma pessoa depressiva, eu tenho diagnóstico, mas depois que eu entrei na igreja, eu encontrei com Jesus e Ele transformou a minha vida. Deus faz o sobrenatural, eu creio. Eu creio também que você crê nisso, mas é maravilhoso quando em conjunto você vive isso em Deus. Porque, inclusive, na nossa igreja, nós temos a ação, né, social aí que contribui com você que não tem condições nenhuma de ter uma terapia, uma ajuda de um psicólogo. Aqui na igreja nós temos psicólogos para te atender.
Então, se na nossa igreja tem, é porque a gente crê mesmo que Deus pode usar o homem para te abençoar, para te restaurar, para ajudar você a sair dessa. Mas a gente crê também que o Senhor ele é poderoso para fazer o sobrenatural. E também estamos aqui para orar por você, caminhar com você, e vai ser demais. E eu tenho certeza que se você ainda está nesse lugar, você vai sair daí, em nome de Jesus. Amém? O que eu posso dizer a respeito disso é que assim, ó, depressão não é falta de Deus, mas eu tenho certeza que Deus pode te ajudar a sair dessa, entendeu? Amém, é isso aí. É isso que a gente estimula aqui. Eu sempre falo, quando alguém me procura, eu falo assim, olha, a partir de agora, essa parte aqui que você está me falando, você vai precisar procurar um profissional da área. Sim. Eu vou continuar trocando ideia com você, a gente vai orar junto, mas assim, como pastor, eu aponto o caminho que a Bíblia me mostra para Jesus, entendeu? Eu te ensino a respeito da palavra de Deus, eu discipulo o seu coração. Agora, a parte científica da parada, a outra parte, eu não posso fazer. Quem vai fazer é um profissional, e é maravilhoso porque Deus nos deu sabedoria e a gente está virando essa chave. A gente está virando esse tempo onde a gente pode sentar e trocar uma ideia com a psicóloga da nossa igreja, cristã, temente ao Senhor Deus, que acredita demais nessas ferramentas, entendeu? E aí eu queria te fazer uma outra pergunta, já que tem tudo a ver, que é o seguinte. Então, beleza. A pessoa foi lá, marcou um horário, ligou e chegou lá no seu consultório e você está sendo atendida. Aí você fala, olha, essa pessoa, sei lá, vai precisar de terapia. O que é terapia e existe só um tipo de terapia? Não. Dentro da psicologia existem várias abordagens, que é basicamente várias formas de se trabalhar a mesma coisa, vamos dizer assim. São linhas de pensamentos diferentes, filósofos diferentes. Então, as mais conhecidas é a psicanálise do Freud, a análise do comportamento do Skinner. Então, assim, tem várias. O importante é, quando você for procurar um psicólogo, olhar isso. Por quê? Aquilo que se identifica com você. A que eu atuo hoje, da mesma forma que eu escolhi algo que eu me identificava, a outra pessoa também tem que se identificar. Então, a que eu atuo hoje, ela é muito prática, que é a cognitivo-comportamental. Então, ela basicamente pega a sua demanda, te ensina técnicas e formas de você lidar com aquilo, e quando você conseguir já aplicar aquilo sozinho, você recebe alta. Então, não é ficar para a vida inteira fazendo terapia. Então, na minha visão de terapia hoje, com a forma que eu trabalho, isso é terapia. É você pegar a demanda, trabalhar em cima daquilo, quais são as dificuldades da pessoa, com técnicas, atividades. Então, tem um fim, aplicar. Então. Tem algumas que são mais demoradas. A psicanálise ela é mais demorada. Mas a que eu atuo, eu tenho paciente que eu dei alta em 6 meses. Que massa. E aí, por exemplo, uma dúvida que eu já tive, por exemplo, que é o quê? Então, vou lá, por exemplo, vou te contar o que eu estou passando, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e tal, beleza. O que eu conto para o psicólogo, não pode sair de lá, ou o psicólogo conta para outra pessoa? A gente não pode falar assim. Vou usar o exemplo quando eu atendo adolescente e pais. Eu não posso chegar por pai e falar tudo o que o adolescente me falou durante a sessão. Então, eu falo a demanda principal, que normalmente o pai já me conta nas primeiras sessões. O que a gente está trabalhando, então, quais são as atividades que eu tenho aplicado e se o paciente tem desenvolvido ou não. Mas o que especificamente o paciente fala, não. Nosso código de ética não permite. O que normalmente a gente faz? Às vezes eu uso exemplos de algo que aconteceu, mas sem divulgar quem que é. Inclusive, nas nossas supervisões que a gente faz com outros profissionais, a gente leva casos para estudar, só que a gente não fala quem que é a pessoa, entendeu? Sim. Mas sempre respeitando esse lado ético, o sigilo profissional Quando a gente atende a galera, a gente também não pode, né? Tipo assim, tem todo um sigilo e tal, porque a pessoa chega e vai trocar ideia com o pastor, a gente também não conta o que aconteceu, quem foi, pelo contrário. Igual nesse sentido, é bem parecido, assim, também tem toda essa parada do sigilo, mas a gente sempre tenta conciliar os pais e os filhos, né? Sempre tem essa parada de, tipo assim, tentar voltar o coração do filho para o pai, voltar o coração do pai para o filho, sabe? E fazer com que a família entenda que o primeiro discipulador do filho é o pai, o primeiro discipulador é a mãe, entendeu? Ali tem que ter o alicerce da palavra, tá ligado?
Então, é muito interessante. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu venho para a igreja sozinho. Tipo assim, eu não venho para a igreja com os meus pais. Aí, na igreja, você encontra esse suporte, para esse cuidado e essa família. E é isso que é maravilhoso, quase que não sai. Quando tem, que eu percebo que precisa ser trabalhada uma relação entre pai e filho, eu sempre peço, por exemplo, para o meu paciente, o que ele quer que eu converse com o pai. Então, é sempre acordado antes com ele. Se ele me permitir falar, eu coloco a importância daquilo e aí sim eu converso com o pai, entendeu? Existe essa troca, mas tem que ter a permissão da pessoa. Da hora, muito da hora, Manuel. Por exemplo, essa parte eu não sabia, isso é legal, cara. E aí, uma outra pergunta, bem que recorrente, que é o quê? Qual é a importância da minha fé no meu tratamento, assim, na minha melhora? Qual que é a frase que você sempre usa? A fé passa pela cabeça para chegar no coração. Para você procurar um processo terapêutico, vamos dizer assim, você precisa ter fé de que aquilo vai te ajudar de alguma forma. Se você chegar lá já sem acreditar, não vai funcionar, porque você não vai ter forças, vamos dizer assim, para fazer o que é necessário. Porque a terapia não é um passe de mágica que você entrou na sala do psicólogo, passou 50 minutos, saiu outra pessoa. Não é assim. Não existe uma receita de bolo, precisa ser feito, muitas vezes é um processo doloroso. Então, você precisa ter a fé, acreditar que aquilo vai funcionar. Então, aí você faz o que precisa ser feito. Mano, eu gostei demais desse Lógico ponto de vista que você gostou. lançou sobre essa frase. Porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Caminhando para o final, 2 perguntas para a gente concluir. Aí, cada um de nós vai fazer uma conclusão final. Primeira pergunta, eu vou precisar tomar algum remédio, caso eu precise procurar uma terapia, uma psicóloga? Segunda pergunta, como eu sei que eu estou melhorando? Com relação ao medicamento, depende da pessoa. Depende do estágio que a pessoa está, do nível. Eu não receito medicamento, só psiquiatra, no caso, ligado à minha profissão. Então, vamos dizer assim, uma depressão leve, é difícil fazer uso de algum medicamento. Agora, quando começa um estágio mais elevado, porque, como eu falei, são reações químicas. Reações químicas a gente se resolve com um medicamento. Então, é para estabilizar. Tem um preconceito muito grande quanto a isso, mas é necessário em alguns momentos. Mas e sobre a dependência? Pode acontecer, mas se é feito com supervisão não acontece, entendeu? O problema é se começar a aumentar muito a dose, tomar sem ser o que foi passado pelo médico exatamente, entendeu? Porque é um tratamento, você não vai ficar tomando. É claro que tem exceções. Eu tenho paciente com TDAH, que é adulto, vai precisar tomar alguns para o resto da vida. Sim. Porque precisa constantemente. Mas eu gosto muito de usar um exemplo, que é como se fosse o tratamento de causa e sintoma. Para você tratar a causa, você faz uma terapia. Então, você vai entender o porquê que aquilo está acontecendo. Com o medicamento, você vai tratar o sintoma. Então, muitas vezes, não tem como você tirar a causa sem tratar um sintoma, igual um tratamento de câncer. Para poder tratar o câncer, você usa os medicamentos para ajudar naquele processo. Mas, se você não fizer cirurgia e retirar aquele nódulo, ou o que seja, ele vai continuar crescendo. Então, muitas vezes as duas andam juntas. Muitas vezes o sintoma da pessoa acaba atrapalhando o processo por ser muito elevado. Às vezes a pessoa não consegue dar continuidade ao tratamento terapêutico por conta dos sintomas estarem muito altos, entendeu? Entendi. Massa demais. A outra pergunta é, como eu sei que eu estou melhorando? Se você percebe que já está conseguindo lidar com suas dificuldades sozinho, porque, como eu falei, a forma com que eu trabalho, né, na TCC é justamente você ensinar um paciente a lidar com as situações no dia a dia. Então, quando ele começa a ter esse auto-julgamento, assim, de perceber o que está acontecendo, a gente trabalha muito com pensamento. Então, quando ele mesmo já está conseguindo ser o próprio terapeuta, vamos dizer assim, um parâmetro para saber que está conseguindo já ir caminhando para alto. Top. Muito massa, muito massa. Bom, então vamos lá. A gente está caminhando para o final agora, nós vamos fazer as nossas conclusões finais, e aí a gente já
termina. Então vamos lá. Começa você, amor. Quer começar? Não? Joaquim. Eu não sei jogar Jamila. Isso não Pedra, tinha na papel, Bahia, tesoura. não. Ah, então, o nome é Pedra, Papel, Tesoura. Pedra, papel, tesoura. Você começa. Eu que babi você. Mas eu perdi. Então, Gente, seguinte, para que a gente concluir, vou deixar a Aline concluir também, Jamila também, mas olha só. Jesus Cristo não é alheio às nossas dores. Jesus Cristo não é alheio àquilo que você está sentindo, tá ligado? E Ele não é... a gente não pode alimentar uma aversão aos nossos sentimentos. Pelo contrário. Porque Deus criou os seus sentimentos. Então, aquilo que a gente sente também é parte e aquilo que nos torna humano. Entendeu? Como a Aline muito bem falou. E a gente tem que entender que a gente é ser humano. E que a gente erra, e que a gente vai se sentir bem um dia, vai se sentir mal no outro. Mas que a gente tem um Deus que se importa com os nossos sentimentos. E se a gente é humano, a gente tem um Deus que se tornou o ser humano perfeito. Entendeu? A gente tem um Deus que se tornou o ser humano que era para a gente imitar, que é o Senhor Jesus. Então, esse Jesus, lá, igual a gente estava conversando no grupo de discipuladores, lá atrás, ele já falava, por exemplo, no Sermão do Monte, porque a gente não deve andar ansioso, mas que a gente deve buscar o reino de Deus, depositar o nosso coração nas coisas de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, se você está se sentindo mal, se você não está passando por um momento massa, se você está passando por um momento difícil, se você está na bad, independente de qualquer coisa, a primeira coisa que você deve saber é que você é filho de Deus. E o seu Pai, que está no céu, se importa com você, Ele ama você, Ele enviou o seu Filho, Ele te ama tanto que Ele enviou o seu único Filho para morrer por você numa cruz, para que hoje você tenha esperança de vida eterna. E aí as outras coisas a gente resolve aqui na nossa camada, mas Jesus Cristo já resolveu aquela parte que a gente não conseguiria resolver. Então, entrega seus caminhos para Jesus, confia em Jesus, quebra os paradigmas na sua mente e sirva na igreja, se envolva com a igreja. E qualquer coisa, procura a gente, manda mensagem para a Aline, tamo juntos, Deus te abençoe. pode falar depois disso? Eu concordo com a Aline, que a gente não tem mais nada para falar depois disso. Mas eu quero te incentivar a falar. O falar é libertador. Às vezes você se prende muito no eu sou muito tímido, eu sou muito tímida, eu não consigo, eu não confio, eu tenho medo do que vou ouvir. Mas o falar liberta. Então tenha coragem de falar. Quando você começar a falar, você vai ver como é libertador você poder falar, nossa, eu tinha muita vontade de enunciar tudo que tinha aqui dentro da minha alma, que eu não conseguia me sentir livre em relação a isso e hoje eu consigo. Eu sei que ninguém acredita, mas eu já fui uma pessoa muito tímida. Muito, muito mesmo. E eu entendi até com o meu casamento, mas é verdade, amigo. Eu entendi com o meu casamento, por exemplo, que eu preciso falar. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito nova e eu entendi que ou eu falo ou eu não vivo. Porque as pessoas precisam te conhecer, as pessoas precisam saber pelo que você está passando, mas fale com pessoas certas. Graças a Deus, nós temos aí uns pastores maravilhosos, nós estamos aqui, mas nós temos uma equipe pastoral também maravilhosa que pode contribuir com a sua vida. Glória a Deus, também temos profissionais maravilhosos, glória a Deus, a Aline existe. Mas eu tenho certeza que outros profissionais também existem, que pode te atender, que pode te ajudar, mas em tudo na sua vida, ninguém vai saber se você ficar calado. Ninguém. Davi falava assim para mim, eu não vou adivinhar, porque nós mulheres, nós temos essa dificuldade, a gente quer, porque quer que eles entendam tudo, mas eu entendi, por exemplo, no meu casamento, que eu precisava falar, Davi, eu não gosto disso, tá? E foi libertador, por quê? Porque hoje nós temos uma relação muito melhor. Então, acredite que você pode confiar no seu pai, acredite que tem um profissional que pode te ajudar, acredite que tem um pastor que pode te ajudar, e nós estamos aqui para isso. E glória a Deus que nós somos uma família a se pertencer, e nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas para contribuir com a sua história, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso. E agora a gente vai concluir com ela. Poderosa, maravilhosa.
Isso que a Jamila falou é muito importante. Pedir ajuda é essencial. A gente brinca que não tem bola de cristal, não consegue saber o que você está pensando ou passando sem que alguém fale. E o que eu mais recebo é justamente a dificuldade que os adolescentes têm em falar, em passar o que está sentindo adiante por medo de estar incomodando as outras pessoas, de sentir que vai ser um peso na vida das pessoas. E hoje a gente tem tantos casos de suicídios por conta disso. A pessoa se sente um peso na vida das outras pessoas. Ela não quer acabar com o próprio sofrimento, ela quer acabar com o sofrimento da outra pessoa, porque ela se sente um peso na vida da outra pessoa. Então, é muito importante expor, porque a vida de todo mundo importa, principalmente para Deus, aqui é onde a gente está. Então, procurem pessoas, igual que a Jamila falou, e procurem pessoas certas, é muito importante isso. Porque muitas vezes a gente procura um amigo, um vizinho, ou o que for, e às vezes a pessoa está pior que a gente. Então, tem que procurar as pessoas que a gente sabe que vai nos ajudar. E isso não é interesse, é você se aproximar de pessoas que vão te acrescentar em algo. Então, não tenha vergonha, não tenha medo de dizer, eu estou passando por isso, ou por medo de julgamento do que o outro vai falar. Se o outro achar que falar para você que é uma frescura, ignora o outro e vai procurar a pessoa certa, porque essa não foi a pessoa certa. Muito bom, excelente. Aline, muito obrigado, de verdade mesmo, é muito esclarecedor. A gente aprendeu muita coisa aqui hoje, tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante. Obrigado por sua presença, que você possa continuar exercendo a sua profissão, glorificando o nome de Jesus, sendo bênção, cuidando do Mu, que eu sei que ele te dá um pouquinho de trabalho, brincadeira, mas a gente ama vocês demais, vocês são família. Gente, vamos orar para a gente concluir? Faz assim, feche seus olhos no seu lugar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela vida da Aline, Pai. Obrigado porque o Senhor tem usado a Aline para tua honra e para tua glória, Pai. Obrigado porque ela tem sido capacitada para abençoar outras pessoas, Pai. Obrigado porque o Senhor se importa conosco. Obrigado, Pai. E obrigado porque o Senhor se importa tanto conosco que o Senhor nos deu ferramentas, Pai, ferramentas importantes para que a gente possa buscar melhorar cada dia mais, Deus, até que o Senhor Jesus Cristo volte, Pai. Muito obrigado. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão bem bonito. Faz assim. Isso, estica sua mão assim, você já sabe como é, né? Eu falo e você repete. Eu falo e você repete assim, ó. Que o amor de Deus, e que a graça de nosso Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam comigo, estejam com a minha casa, estejam com a minha família, estejam com toda a galera do Multi e com toda a galera da PIB Marília. Em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas.